Lâmpada de Deus, mensagens de vida. Em mais essa mensagem, Deus tem a palavra certa para situações da sua vida. Ministério César Augusto, mensagens de vida. Bem, aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, a obediência à expressão pelo sangue de Jesus, graças a você identificado. Estamos no dia 14 de fevereiro, na igreja Assembleia de Deus do Ministério APD, quer dizer, Adilson Pinto Deles, aqui no bairro Flamengo, na minha Guiana, um bairro próximo ao meu, que é o bairro Universal. Fico feliz com a presença da irmã que veio do Rio de Janeiro contar essa bênção, e eu fico feliz que existem pessoas assim, que veio contar bênção, e pessoas que vêm contar o testemunho dele. Ele fala meia hora que ele foi traficante, que ele foi assaltante, que ele foi assassino, que ela foi prostituta, e no finalzinho, 5 minutinhos, Jesus me salvou e eu estou na igreja. Meus irmãos, vamos falar com isso. Vamos tornar a casa de Deus um lugar de Deus, não um lugar de relembrar coisas tristes. Amém? A irmã contou um testemunho aqui maravilhoso, que Deus enviou a providência na sua vida. E é esse Deus que eu gostaria de pregar esta noite. O texto hoje que nos propôs, os irmãos, tem Deuteronômio, capítulo 28. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé e acompanhassem em espírito com o seu raciocínio. Essa é a minha mensagem 113. Gostaria de dizer que ano passado, graças a Deus, eu evangelizei bastante, principalmente no tempo que eu estive desempregado. Foram 60. Aleluia. Foram 68 almas que se converteram ao Senhor ano passado. E eu quero que esse ano eu possa atingir pelo menos a mais de 100 almas. Graças a Deus, muitos CDs vendidos. Deus tem dado de ter um site na internet. Graças a Deus, tem vários contatos pelo MSN e no Orkut. Enfim, Deus tem abençoado o meu projeto, que é o projeto Lâmpada de Deus. Já temos os nossos cursos teológicos, também nossos folhetos. Enfim, Deus está abençoando o nosso trabalho. Meus queridos, versículo de 1 a 8, os irmãos acompanham aí enquanto eu faço toda a leitura. A Bíblia assim diz: as bênçãos decorrentes da obediência. Diz assim, versículo 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua mascadeira. Bendito serás quando entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos e que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sempre fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Ainda vamos ler a Bíblia em 2 Pedro, aliás, capítulo 1 e o versículo 4, fazendo uma conexão com esse texto importante. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? Podemos sentar. Meus irmãos, o tema dessa mensagem que vai levar o tema do CD Fé, no seu segundo áudio, é o Deus de promessas. Quantos podem repetir comigo? O Deus de promessas. O Deus de promessas. Meus queridos, lembra que Deuteronômio, no capítulo 28, eu começo a observar coisas interessantes
a nossa meditação. Moisés, quando escreve o Deuteronômio, já tinha passado 39 anos em que o povo tinha saído da terra do Egito e tinha peregrinado pelo deserto. É que no capítulo 1 até o último de Números, eles estão no deserto, estão na provação, estão na angústia. E já no último ano, já da vida de Moisés, já eles estando já perto de alcançar a promessa de Deus, Moisés escreve Deuteronômio, que é dividido em 4 discursos. No último discurso, do capítulo 28 ao 32, Moisés fala de promessas, fala de bênçãos, fala de vitória para o povo que passou pelo deserto. Hoje Deus está dizendo para você pode estar peregrinando no deserto, mas a promessa dele na sua vida é grande. É promessa de prosperidade, é promessa de um casamento feliz, é promessa de saúde, é promessa de elevação ministerial, é promessa de vitória por ser de um homem. Eu me lembro de um pensador cristão que viveu no século XVI. Ele disse assim: as promessas de Deus são como as estrelas. Quanto mais escura é a noite, mais elas brilham. Meus queridos, nós podemos observar que Deus faz promessas ao seu povo. E qual é o caráter dessas promessas? Elas, em primeiro lugar, são fiéis e são verdadeiras. Por quê? Porque quem fez a promessa não foi um político, não foi um malandro, um traficante de drogas, não foi um ladrão, não foi um sedutor de mulheres. Foi o Deus verdadeiro. Eu terei Números capítulo 23, versículos 18 e 19. Balaão usava o poder dizendo assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não cumpriria, falaria e não confirmaria. Aleluia! Deus é o Deus que confirma as suas promessas. Você vê Salmo 77, versículo 8. Você vê Asaf, o novelista, um profeta, o nome de Deus, dizendo assim: acaso cessou a sua graça, ou caducou a sua promessa que fizesse a todas as gerações? Somos geração de Abraão, meus irmãos. Somos brasileiros, um povo mestiço entre os europeus e entre o povo indígena que moraram aqui. Somos um povo que somos descendência espiritual de Abraão, somos filhos pela fé de Abraão. E Deus fez uma promessa lá no Gênesis 3, que todas as famílias seriam benditas em Abraão, todas as famílias da terra. E se você é filho de Abraão, você tem que glorificar a Deus hoje, porque só você vai inúmeras promessas. Promessas, meus irmãos. Eu fico pensando que muitos crentes vivem uma vida capenga, entristecido, cabisbaixo, pobre. Uma pessoa que não se esforça, não levanta a cabeça, pois a cabeça que para ser crente você não pode ser próspero. Você pode ser próspero, você pode ter uma casa próspera e boa. Deus pode realizar os sonhos do seu coração. Nós vemos, por exemplo, capítulo 7, verso 17 de Atos dos Apóstolos, um missionário diácono chamado Estevão estava pregando e ele estava falando sobre a promessa que Deus fez a Abraão. E ele disse assim, que quando chegou o tempo do cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, o povo se multiplicou no Egito. Se você falar, tentou atrapalhar o cumprimento da promessa de Deus, fazendo os israelitas trabalharem 12 horas por dia. Aí ele pensava: não vou chegar cansado em casa, não vou querer nem olhar para suas esposas. Mas ao contrário disso, em meio à luta, ele procriava e crescia na nação israelita. Isso diz que não importa a estratégia do diabo, não importa o que ele vai usar para tentar atrapalhar a sua vitória. Se Deus prometeu, você vai alcançar em nome de Jesus. Dizem registrados na Bíblia pelo menos 3.560 promessas em diversas categorias. Agora, meus irmãos, nós podemos nos perguntar por que Deus fez promessas. Em primeiro lugar, Deus escolheu você. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, até antes disso, antes de você ter um embrião, antes de você ter um feto, Deus tinha te escolhido para que você pudesse existir e para que você pudesse exercer a sua obra na terra. Nós temos, por exemplo, que Jeremias escreve o seu livro, Jeremias, capítulo 1, versículo 5, diz assim: antes que te formaste no ventre, te conheci, e antes que saíste da morte, te santifiquei, e as nações te dei o profeta. Porque antes de ter nascido, Deus já tinha te escolhido, já tinha determinado para a sua vida um
destino de vitória enquanto você andar no caminho de Deus. Aleluia. Isaías 49. Isaías fala assim, apenas pulmões, verso 1. Ouvi a ilhas, escutai povos de noite. Olha só, o anjo de Deus se manifesta como a sentinela, como a atalaia. O Senhor escolheu, desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, e fez menção do meu nome. Quer dizer, Deus já saberia que o nome dele seria Isaías. O nome dele quer dizer salvação de Deus. Ele disse assim: fez-me como uma flecha polida, fez-me como uma espada, deu a mim uma língua erudita, para que eu pudesse pregar a sua palavra. E diz assim no verso 4, que Deus fez a ele grandes promessas, para que ele pudesse continuar no caminho do Senhor. Sim, meus queridos, muitas pessoas querem alcançar as promessas de Deus e não estão no caminho de Deus. Deus, com toda certeza, poderá abençoar Deus, se um homem que odiava Deus e era próspero. Mas será que é só isso que você tem pensado? Eu vejo muitas igrejas pregando o Evangelho, que você, se aceitar Jesus, você vai se tornar um grande empresário, você vai crescer, é fogueira santa, é campanha disso, campanha daquilo. Meus queridos, a maior riqueza que você pode ter na face da terra é ter o Espírito de Deus na sua vida, é não se mancomunar com esse mundo que está perdido. Estamos vivendo em uma época onde o carnaval, a sexolatria, o adultério, o nível de pessoas que vão morrer estão incontáveis. O diabo aproveita-se do folclore de cada cultura para poder levar homens para o inferno. E aqui no Brasil, o carnaval, quantas pessoas não vão morrer? Vítimas de tiro, vítimas de facada, ou então vão estar contaminados com doenças sexualmente transmissíveis. Sim, mas irmãos da igreja tem que se mobilizar, entregar o correio, pregar e não ser tímida. E é assim que você se manifesta na hora de Deus como obreiro, estando no caminho da promessa de Deus. Ninguém vai alcançar grandes bênçãos se não estiver no caminho de Deus. Provérbios 4, verso 18 diz assim: o caminho do justo é como a aurora que vai brilhando até ser perfeito. Devemos ser cristãos de verdade. Ontem mesmo eu tive um dissabor muito grande de ver uma pessoa que se diz evangélica criar problema entre dois ímpios. E ontem quase teve um problema. Nós tivemos que entrar no meio e tentar atrapalhar aquela confusão. Rapaz, querendo agredir o outro, entendeu? Uma confusão tremenda lá na empresa. Então, meus irmãos, nós como cristãos devemos pensar o que vamos dizer, para que não possamos atrapalhar a vida dos outros. Meus queridos, com a promessa de Deus, eu disse que Deus chama a gente para um determinado carro. Mas o que ele faz? Ele te capacita e dá condições para que você faça isso. Nós vemos, por exemplo, em Efésios 4, versículo 11, Paulo dizendo assim: porque ele mesmo, Jesus, deu a uns a apóstolos, outros a profetas, outros a doutores, outros a evangelistas e outros a mestres. Eu passei por um tempo como cooperador, mas a minha chamada sempre foi missionário. Não demorou muito tempo para eu ser evangelista. É bem verdade que numa certa ordem religiosa eu sou reverendo, mas eu atuo como missionário na obra de Deus, evangelizando presídios, casas de recuperação, igrejas, praças públicas, e onde o Senhor me mandar. Você que quer alcançar as promessas de Deus, esteja na chamada que Deus te chamou. Se é profeta, seja um profeta. Se é evangelista, seja evangelista. Deus te deu boa ciência, dá sabedoria, pregue, ensine, crie louvor, cante, cresça na obra de Deus, para que alcance as promessas de Deus. Apóstolo São Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a sua primeira epístola no capítulo 4, versículo 11. Ele diz assim: se alguém ministre segundo a palavra de Deus. Se alguém profetiza segundo o poder que Deus dá. E que se Deus te der a chamada, Ele vai te dar capacitação para você exercer aquela chamada. Terceira coisa que faz você alcançar a promessa de Deus: olhar para bons exemplos. O primeiro exemplo que você vai ter para olhar é para Jesus. Isaías 45, versículo 22 diz assim: olhai para mim, sereis salvos, diz o Senhor. Jesus Cristo, no finalzinho do Sermão da Montanha, no capítulo 5, verso 48 de São Mateus, ele disse assim: olhai para seguir o exemplo de Deus Pai, como convém a filhos amados. Paulo também escreveu isso aos Efésios 5, em versículo 1. O primeiro exemplo que você tem que observar é o exemplo de Deus, é o exemplo de justiça, é o exemplo de fidelidade, é o exemplo de poder, é o exemplo de
de prudência no sentido geral. E existem outras pessoas na Bíblia e também no nosso cotidiano que alcançaram bênçãos, alcançaram promessas, alcançaram primeiro nível como pregador, como pastor, como cantor. Você pode olhar para o exemplo dele também e chegar lá. O escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 5 e o versículo 12, ele disse assim: olhai para aqueles que pela fé alcançam as promessas. Se você for ver o capítulo 11, verso 33 da mesma Epístola aos Hebreus, você vai ver que 15 heróis da fé são mencionados. E ele disse, olha só, que eles pela fé, destronaram reis, praticaram justiça, alcançaram promessas, isso tudo por meio da fé. Se você quiser alcançar a promessa de Deus, olhe para Deus, olhe para os bons exemplos e tenha fé. Hoje em dia você, de repente, é um irmão que é desempregado, anda de chinelinho de Deus, não tem carro, não tem conta bancária, é desconsiderado pela sociedade religiosa, a sociedade que não é religiosa. Ninguém dá valor para você, mas se Deus prometeu que você vai ser o grande homem de Deus, tenha fé e se esforce, porque Deus vai te exaltar, né? Nosso Deus é Deus que te escolheu, não te escolheu para a derrota, não te escolheu para o fracasso, te escolheu para a elevação. Não importa o seu passado, não importa o que você praticou, você tem que esquecer disso e olhar para os bons exemplos. O quarto passo que eu observo para que você alcance as promessas de Deus é esperar em Deus. Muitas irmãs pensam em se casar e não esperam em Deus. Aí casa com a pessoa errada, a pessoa não era aquela. E, enfim, é o caso do louvor de Andréa Fontes, o colírio dos olhos, rapaz bonito, olhos azuis, e quando ela se casa, ela fica com os olhos roxos, porque ele bate na cara dela. Sim, meus irmãos, nós vemos que Davi esperou 30 anos para ser considerado rei de Israel. Se você for pegar do capítulo 17 de 1 Samuel e o capítulo 12 de 2 Samuel, se passam 30 anos. Davi no Salmo 23, ele é um pastor, mas no capítulo 40 do Salmo, ele já é rei. E ele canta assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu amor. Ele canta, isso é um salmo cântico. Sim, meus irmãos, ele passou 40 anos, ele olhava para ele, meu cabelo era ruivo, agora eu estou com o cabelo todo grisalho, mas Deus não tarda a sua promessa. Eu esperei, o Espírito de Deus esteve em mim e eu lancei a promessa. Você vê, por exemplo, no capítulo 14, verso 10 de Josué, um homem chamado Caleb, um homem que Moisés, quando estava vivo, fez uma promessa pelo Espírito Santo que ele iria alcançar uma bênção maior e diferente das filhos. Ele se manteve fiel, passou-se 45 anos, ele estava com 85 anos e Deus deu a ele uma grande vitória, deu uma prosperidade grande, ele recebeu uma bênção diferente das outras pessoas, das outras tribos. Isso fala que se você se manter fiel, você vai se tornar uma pessoa abençoada e vai receber uma bênção diferente daquele que às vezes está na igreja e não é fiel. Você vê que Ana, por exemplo, também esperou Deus do filho, e ela deu aquele filho para Deus, e depois disso ela teve outros filhos. Sim, meu querido, o que você tem ofertado a Deus? Você tem ofertado sua vida, sua oferta e a sua vida. Como tem sido a sua vida no trabalho, como tem sido a sua vida na sua casa, como tem sido a sua vida entre os seus amigos, como tem sido a sua vida nos terminais de ônibus, como tem sido a sua vida fora da igreja, fora das paredes da igreja. Como tem sido a sua vida? Que você tem doado de melhor para Deus. E há pessoas, meus irmãos, eu conheço muitos, entrega o dízimo, as ofertas, corta o cabelo, ele assim, usa roupa religiosa, fica aqui dando glória a Deus, mas a vida dele, meu irmão, está com o coração em coisa do mundo. Tem crente, por exemplo, que ele está aqui, mas a mente dele está no carnaval. Ele está aqui, mas ele está pensando na amante que ele tem. Meus irmãos, devemos doar totalmente para Deus a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso ser, a nossa mentalidade, para que possamos alcançar as promessas de Deus. Moisés, no capítulo 11 de aos Hebreus, diz o escritor que ele abandonou tudo que era do Egito, as riquezas, o dinheiro, a luxúria, a idolatria,
sua cultura, para poder viver com um povo caipira, agreste, ignorante, que chamava ele de assassino quando olhava para ele. Sim, meus irmãos, mas o nome de Moisés hoje está implícito na Bíblia. Quantas culturas não conhecem Moisés? E ele hoje é conhecido como símbolo da lei diante da Bíblia. Se você ver lá em São Mateus 17, você vai ver que aparece Elias e Moisés no Monte da Transfiguração, um representando os profetas, Elias, e outro representando a lei, Moisés. Se você puder pagar o preço e entregar a sua vida a Deus totalmente, você vai ver grandes promessas se cumprirem na sua vida. Quantos creem igualmente? É uma questão de esperar. Agora, qual é a abrangência das promessas? Eu estou acabando. Agora vamos ao texto. Aqui diz assim: bendito serás na cidade, bendito serás no campo. O que quer dizer isso? Se você é cristão, anda de acordo com a palavra de Deus, você é bem observado. Lá onde eu trabalho, por exemplo, chega a hora do café, muita gente fica 30 minutos descansando. Eu acabo de comer e já subo para ir trabalhar. Não dou dor de cabeça com meus gestores. Eles falam: rapaz, você merece consideração. Já quiseram me indicar até para encarregado. Está aí um dos porquês que muita gente não cresce, não é prudente. Se você for prudente, se você andar nos projetos de Deus, Deus te colocará por cabeça e não por causa onde você estiver. Olha só, bendito será o fruto do seu ventre e o fruto da sua terra. O que é o fruto do seu ventre? Porque, meus irmãos, existem pessoas evangélicas que servem a Deus, que passam por problemas da gestação. Eu me lembro, por exemplo, de uma irmã que tinha creatinina no sangue, a irmã Maria Serrana, sua vizinha. O filho dela, no ultrassom, não tinha como nem você olhar a criança direito. Ela estava de costas. E de acordo com a visão do ultrassom, a criança não tinha braços e nem pernas. Aí o médico disse: olha, sua gravidez é de risco e o seu filho não vai nascer perfeito. Ele vai nascer faltando alguma coisa. E se ele nascer perfeito, os membros vão ficar atrofiados e ele não vai ter a mente bem desenvolvida. E ela disse: pois, em nome de Jesus, eu ando no caminho das promessas de Deus, e meu filho vai nascer muito bem. Ela disse: creatinina, fique aí onde você está, não suba nem desça. É a minha ordem em nome de Jesus. Passou um mês, o médico fez exame de sangue, e a creatinina dela estava no mesmo lugar. Passou o tempo, ela foi conceber a criança, e quando nasceu, ela tinha uma criança perfeita, linda, é o Rian, o irmão Justo aqui conhece. Uma Maria Serrana conta essa história. Às vezes você passa por luta na sua gestação, você que é pai passa por luta quando o seu filho está para nascer, é aquela preocupação. Mas isso é porque Deus não te livra do problema, mas Ele te livra no problema. E bendito será o filho do seu ventre. O filho do pastor Cidinho, ele pedia muitas vezes um filho. A esposa dele já tinha até perdido as esperanças. E ele entrou no propósito de oração. E por pouco tempo a esposa dele estava grávida e nasceu um menino abençoado. Louvado seja Deus. Teremos irmãos que têm experiências com Deus. O fruto da sua terra, o que você plantar vai colher. Está abrindo comércio, está andando no caminho de Deus, está andando na honestidade, está vivendo a vida certa, pagando seus impostos, não está colocando gasto nem de água nem de luz na sua casa. Deus vai te prosperar, meu irmão. Pode acreditar nisso. Olha só, bendito serão os seus animais e a cria das suas vacas e as suas ovelhas. Bendito será o teu seco e a tua maçadeira. Isso fala que a sua profissão, você fez um curso de informática, Deus, eu quero atuar nessa área. Deus vai te abrir uma porta nessa área e você vai prosperar ali. Senhor, eu fiz um curso de eletricista, abre uma porta para mim. Você entra como ajudante com o tempo, você já está atuando no seu carro. Se meu querido, saiba que as promessas de Deus abrangem todos os sentidos. Como eu disse, um bom casamento, saúde, prosperidade, vitória. Não estou dizendo que você vai ser rico, porque para ser rico você tem que trabalhar bastante. Nem quero que você pense em riqueza, porque os nossos bens não estão aqui, nosso bem está lá no céu. Mas eu quero que você creia no Deus que vai te abençoar, que vai te dar condições até mesmo de ajudar o ímpio, que não tem como ser ajudado, que você vai ser exemplo para a sociedade, que as pessoas vão te olhar de cabeça erguida e dizer: esse é o nome de dignidade, esse é o nome de respeito. Se eu pudesse ter alguém, eu seria ele. Não creia aqui, diga amém. Para finalizar, meus irmãos, como alcançar as promessas de Deus? Com base nesse mesmo capítulo 28, a Bíblia diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno,
O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virá sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Te alcançarão todas essas bênçãos? Mas não é a gente que corre atrás? Não, meu irmão, às vezes o que Deus tem para você vem na sua porta. Uma vez eu tenho dinheiro todinho para fazer um emprego e não consegui. Deus, eu vou desistir, eu não vou mexer com isso mais não. Veio o pastor Paulo na minha porta, ó irmão, tem uma porta aberta para você ali na construtora ali. Veio na minha porta, essas bênçãos se alcançarão. Deus te dará condições de poder ter isso nas suas mãos. Sim, meu querido, se atentamente você ouvir a voz do Senhor. Eu gostaria de rapidamente colocar um paradoxo com Salomão e um homem chamado Josafá. Salomão, enquanto ouvia a voz de Deus, Salomão, enquanto obedecia a palavra de Deus, obedecia os 10 mandamentos e a lei de Moisés, Salomão era o homem mais rico da terra, era um homem que as pessoas vinham até ele trazer presentes, era um homem admirado pela sua sabedoria, era um homem invejado pela sua riqueza, era um homem poderoso da terra. Mas quando Salomão começou a dar ouvido às culturas desse mundo, começou a oferecer sacrifício aos ídolos, ele começou a cair, a perder a bênção de Deus ao povo, ele perdeu 10 tribos, ele perdeu 10, vamos dizer assim, 10 países do seu continente. Sim, meus queridos, quando deixamos de ouvir a voz de Deus, quando deixamos de obedecer a Deus, nós caímos em pecado, caímos em fracasso, e quando estamos lá no fundo do poço, nós lembramos de Deus. Josafá era um homem que em toda a sua vida sempre ouviu a voz do Senhor. E se você pegar 2 Crônicas, capítulo 19, você vai ver que Josafá era um rei abençoado, rico, poderoso. Se você for observar o capítulo 20, 3 nações se levantam contra Israel, né? Que eram Amon, Edom e Moabe. E Deus disse a Josafá: descansa o teu coração, porque eu combaterei contra os teus inimigos até talvez. Olha aqui o verso 7. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantaram contra ti. Todas essas nações caíram. Deus colocou um espírito de confusão no meio deles, e eles começaram a lutar entre si, e eles morreram. Daqui a pouco vem um espia e chega trazendo notícia e diz: olha, rei, não precisa você se preocupar mais, descansa o teu coração, porque a promessa do livramento aconteceu. Os inimigos caíram por terra e todos foram glorificados. Aleluia! Se meu querido, se você perseguir alguém falando mal de você, deixa que Deus vai tratar dele. Deixa que Deus trabalhará na vida desse homem ou dessa mulher. E quem sabe essa aprovação não é que você traga essa vida para os pés do Senhor Jesus. Amém? Queria dizer para a irmã Carioca que sua presença aqui é saiu do Rio, né? Daqui, né? Saraera. Vou dizer uma coisa, meu irmão, com toda certeza Deus tem um trabalhar com você aqui nesse lugar, entendeu? Com toda certeza pode afiar a sua Bíblia, pode estudar, possivelmente vão aparecer muitas agendas, não sei qual é o seu ministério, mas com toda certeza quando Deus chega a falar isso com um servo de Deus ou uma serva de Deus, se prepare para ter muitas agendas e para falar da palavra de Deus. Se prepare para ver lutas e dificuldades, mas saiba que o Deus que fez promessas na sua vida, Ele vai cumprir. Amém? Uma outra coisa, irmão, para finalizar, é que se você tem certeza que Deus fez a promessa na sua vida, creia e espere. Mas tenha certeza que foi Deus que fez a promessa. Uma vez eu conheci uma certa irmã, ela encaficou de namorar com um irmão, e esse irmão já gostava de outra pessoa, e revelaram tanto que era de Deus, que esse irmão hoje é casado e é feliz com outra pessoa. Não culpe a Deus. Essa irmã quase saiu da presença de Deus por causa disso. Não culpe a Deus por coisas idiotas. Tenha certeza que Deus falou com você. Tenha intimidade com Deus. Ó Deus, o profeta falou, mas com o Senhor, se for o Senhor, fala comigo. Me dá um sonho, me dá uma revelação. Usa outra pessoa que eu não conheço. Tenha certeza. Porque senão, meu irmão, você vai acontecer igual com o que aconteceu com uma certa pessoa que eu estava conversando dentro do ônibus. Ela se desviou da igreja e disse: eu vou para o inferno, mas milhões vão também. Porque é revelado para mim que eu ia me casar com uma certa pessoa, fiquei 2 anos fazendo campanha e essa pessoa não se casou comigo. E aí, meu irmão, como é que fica? Deus é mentiroso. Paulo escreve aos Gálatas 6, verso 7. Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, também se fará. Então, se você busca de Deus emprego, procure.
Faça curso de capacitação, Deus vai te abençoar. Quer se casar? Não sei porque eu estou falando isso. Mas busque Deus. Observe alguém que seja da sua igreja, alguém que tenha o seu mesmo pensamento cristão, e Deus vai te abençoar, meu irmão. Creia em Deus de promessa. Quantos vão sair daqui renovados de amém? Vocês vão sair crendo aqui cada vez mais nas promessas de Deus, de amém? Acredito que você chegou aqui com as baterias fracas, acreditando mais em promessa, pensando em enfraquecer, pensando em desviar, mas Deus hoje te dá uma recarga poderosa para que você vá para a sua casa renovada. Amém? Eu queria agradecer a oportunidade, agradeço a pastora Dilson, que apoia o nosso projeto, e que Deus em Cristo nos abençoe. Um abraço para minha mãe, que vai ouvir a mensagem daqui a pouco, e meu irmão, né? E o irmão Carlinhos Brito, que vai fazer o trabalho trabalho da CIR Produções, vai converter em CD. E que Deus em Cristo vos abençoe. Meus Pra você tudo é tão triste. Se Jesus alegria nos traz, porque sua vida é angustiada. Porque pra você tudo é tão triste. Se Jesus alegria nos traz, porque sua vida é angustiada. Se Jesus é o príncipe da paz, jamais existirá. Então terás em sua vida uma grande transformação, se entregares a Jesus teu coração. Entregue a Jesus o teu coração, e então verás uma grande transformação que Ele fará em sua vida. Porque viver só lamentando, se suas culpas no Calvário Jesus já levou? Porque viver derrotado, se com sangue a vitória Jesus já comprou? Dê um passo a Jesus e verá sua vida mudará. Toda tristeza, angústia
a Jesus seu coração. Então verás a grande transformação que Ele fará em sua vida.